E a semana termina com o Rio de Janeiro pedindo socorro. O governador Francisco Dornelles decretou estado de calamidade pública. Tudo por conta dessa crise financeira imensa que o estado do Rio enfrenta. A situação está tão feia que até os Jogos Olímpicos podem ser afetados pela falta de dinheiro. É sobre isso que eu converso agora com Nilson Clava. O Nilson, essa decisão foi publicada no Diário, numa edição extra do Diário Oficial do Rio de Janeiro. Nilson, boa noite para você. Essa canetada, esse decreto do governo, ele pode aliviar as contas? Como é que isso vai funcionar? De que adianta decretar essa calamidade pública? Boa noite, Leilane. Olha, na prática, quando o governo do estado decreta, então, calamidade pública, ele está mandando uma mensagem: olha, não tem mais jeito, a crise afetou a gente, estamos no estado de falência e precisamos de ajuda. É essa mensagem que o governo do estado quer mandar para o governo federal, até para facilitar, Leilane, repasses de dinheiro que ajudem aí, então, o governo estadual a sair dessa crise que ele enfrenta. A gente destacou aí, Leilane, em artes, 2 artigos principais desse decreto assinado pelo governador em exercício, Francisco Dornelles, onde ele justifica, esse decreto de estado de calamidade pública. No primeiro artigo, ele fala o seguinte, que a crise econômica no governo do estado é tão grande que ele teme o seguinte, que o governo do estado não consiga cumprir todas as suas obrigações firmadas tanto para os Jogos Olímpicos quanto para os Jogos Paralímpicos. No segundo artigo, que a gente destacou também, Leilane, já vem uma possível consequência. Nesse segundo artigo, o governador em exercício, Francisco Dornelles, diz o seguinte, que os secretários estão autorizados a tomarem medidas excepcionais, inclusive de racionalização de cortes aí de serviços públicos, para conseguir honrar os compromissos nos Jogos Paralímpicos e nos Jogos Olímpicos desse ano, que vão acontecer aqui na cidade do Rio de Janeiro, Leilane. Quer dizer, na prática, você vai poder cortar gastos, a população pode ficar com ônus para que os jogos sejam realizados aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu conversei, Leilane, com um aliado do governador em exercício, Francisco Dornelles, na Câmara dos Deputados, e ele me explicou, para tentar entender ali, por que desse decreto. Ele me explicou o seguinte: ontem à noite o governador em exercício Francisco Dornelles se reuniu com o presidente em exercício Michel Temer para tratar sobre a crise econômica no Rio de Janeiro. E aí ficou acordado essa assinatura do decreto até para que o governo federal possa repassar um dinheiro com maior facilidade aqui para tentar ajudar o governo estadual a sair dessa crise. O objetivo é uma transferência, Leilane, de cerca de 3 bilhões de reais. Eu também conversei com especialistas na Constituição e como eles explicam isso, que o decreto de estado de calamidade pública, Leilane, é feito geralmente quando tem desastres ambientais, só que nesse caso o desastre é a economia do estado. Então tem 2 possibilidades do objetivo. A primeira, realmente facilitar esse repasse do governo federal para o governo estadual, e a segunda possibilidade é essa, de tornar mais fácil para os secretários tomarem medidas excepcionais de corte de gastos. A gente lembra que o governo do estado passa por uma crise imensa, com uma expectativa de rombo de 19 bilhões de reais, parcelando, então, Leilane, também o salário dos servidores. A gente lembra que os servidores vão ganhar ganharam R$1.000 mais 50% do restante do salário, mas que ainda falta a segunda parcela. E também o governo do estado já vem pedindo há algum tempo ajuda aí do governo federal com empréstimos do BNDES para tentar fechar as contas aí, tentar terminar das obras da linha 4 do metrô até as Olimpíadas. Então a gente tem essas 2 artes aí para explicar o objetivo. O primeiro, então, o governador em exercício Francisco Dornelles, no primeiro artigo aí do decreto, diz que o estado não tem condições, por causa da crise financeira, de honrar os seus compromissos com os Jogos Paralímpicos e os Jogos Olímpicos de 2016. E no segundo decreto, que a gente também destacou aí, ele diz o seguinte, que os secretários, as autoridades do governo do estado têm autorização para tomar medidas excepcionais de racionalização de serviços públicos para conseguir honrar todos esses compromissos. Ele lembra que a arrecadação cai cada vez mais aqui no governo do estado, por causa da queda do preço do petróleo, e que os gastos aumentam muito também por causa da Previdência. É bom a gente lembrar que o governo do estado do Rio de Janeiro depende muito da verba dos royalties, depende muito do petróleo. E que toda essa crise na Petrobras, com o que a Operação Lava Jato descobriu até agora,
caiu como uma bomba no colo aqui do governo do estado. Então o objetivo é esse, Leilane, tentar conseguir algum tipo de ajuda para viabilizar tanto os Jogos Olímpicos e também para colocar a máquina para funcionar, né? O perigo porque nesse segundo artigo que a gente destacou, essas possíveis racionalizações, é o seguinte, né? O ônus cair no colo da própria população aqui do Rio de Janeiro, Leilane. Agora, é muito triste ver essa crise tão grave, é muito triste ver esse decreto de calamidade pública, que, como você disse, normalmente é feito por problemas climáticos. Dessa vez, estará acontecendo por problemas administrativos, porque como é que a situação chegou a um ponto tão grave? Houve um erro de administração, não há dúvida. Nilson Clava, muito obrigada pela sua participação.